Em Isaías capítulo 58, versículo 11, a palavra fala assim: Eu, Senhor, sempre os guiarei, até mesmo no deserto eu lhes darei de comer e farei com que fiquem sãos e fortes. Vocês serão como um jardim bem regado, como uma fonte de onde não para de correr água. Olha só, muitas vezes nós estamos passando tantas provações em nossa vida que nós achamos que o nosso Deus nos esqueceu. Achamos que muitas vezes Deus está nos castigando pelo um pecado que praticamos no passado e achamos muitas vezes que essas provações não têm nenhum tipo de sentido. Mas quando nós olhamos a palavra de Deus, nós sabemos que toda provação ela tem um propósito. Quando chega aqui no versículo 11, Isaías, Deus revelando para Isaías, ele fala assim: Eu, Senhor, sempre os guiei mesmo no deserto. Se você está passando por um deserto, por provações familiares, muitas vezes o desemprego chega, muitas vezes são provações emocionais, muitas vezes são provações espirituais, e aí o Senhor fala: você está nesse deserto, mas sou eu aquele que está te guiando nesse deserto. Aí ele continua: e lhes darei de comer e farei com que fiquem sãos e fortes. A promessa de Deus é que você fique são, é que você fique forte, porque é Ele aquele que te sustenta. Vocês serão como um jardim bem regado, como uma fonte aonde não para de correr água, ou seja, eu vou derramar o meu Espírito Santo sobre a sua vida. Esse jardim bem regado, esse jardim bem cuidado, são as ervas daninhas, aquilo que nos atrapalha a nossa caminhada com Deus, atrapalha a nossa comunhão com Deus. O Senhor fala assim: eu vou retirar essas ervas daninhas, eu vou limpar esse jardim, eu vou cuidar desse jardim, eu vou regar esse jardim. Você vai ter um crescimento espiritual. E a partir do momento que nós formos restaurados por Deus, a palavra fala aqui no versículo 12: em cima dos alicerces antigos, vocês reconstruirão cidades que tinham sido arrasadas. Vocês serão conhecidos como o povo que levantou muralhas de novo, que construiu novamente as casas que tinham sido caídas, casas caídas, muralhas destruídas, alicerces antigos que muitas vezes já não existiam mais. Quando Deus fala assim: eu vou te restaurar, e a partir de você, através de você, eu vou construir novamente casas destruídas. Através de você eu vou levantar novamente muralhas arrasadas, porque eu sou o Senhor, aquele que te uso, que vou na tua frente. Então suporte a provação. É Deus que está cuidando de você, é Ele que te fortalece, é Ele que cuida do teu jardim, e Ele promete te regar, cuidar de você, para que você seja restaurador de outras pessoas que precisam ouvir a palavra. Deus te abençoe, receba esta palavra nesse dia, e que Deus abençoe toda a sua família, em nome do Senhor Jesus. Em Isaías capítulo 58, versículo 11, a palavra fala assim: Eu, Senhor, sempre os guiarei, até mesmo no deserto eu lhes darei de comer e farei com que fiquem sãos e fortes. Vocês serão como um jardim bem regado, como uma fonte de onde não para de correr água. Olha só, muitas vezes nós estamos passando tantas provações em nossa vida que nós achamos que o nosso Deus nos esqueceu. Achamos que muitas vezes Deus está nos castigando pelo um pecado que praticamos no passado e achamos muitas vezes que essas provações não têm nenhum tipo de sentido. Mas quando nós olhamos a palavra de Deus, nós sabemos que toda provação ela tem um propósito. Quando chega aqui no versículo 11, Isaías, Deus revelando para Isaías, ele fala assim: eu, Senhor, sempre os guiei mesmo no deserto. Se você está passando por um deserto, por provações familiares, muitas vezes o desemprego chega, muitas vezes são provações emocionais, muitas vezes são provações espirituais, e aí o Senhor fala: você está nesse deserto, mas sou eu aquele que está te guiando nesse deserto. Aí ele continua: e lhes darei de comer e farei com que fiquem sãos e fortes. A promessa de Deus é que você fique são, é que você fique forte, porque é Ele aquele que te sustenta.